Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 21 de outubro. Ministro Alexandre de Moraes atende pedido da Polícia Federal e determina a prisão preventiva de Alan dos Santos. Dono do canal Terça Livre é suspeito de atuação em organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra a honra, preconceito e incitação a crimes. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Plenário do Supremo começa a julgar teto para pagamento de indenizações trabalhistas por dano moral. Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que revogou prisão domiciliar humanitária do ex-médico Roger Abdel Maci. Justiça do Trabalho mantém afastamento de Sérgio Camargo da gestão de pessoal da Fundação Palmares. A pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva e a extradição de Alan dos Santos, dono do canal do YouTube Terça Livre. Os detalhes com o repórter Renato Rosa. Segundo a Polícia Federal, é preciso aprofundar as investigações contra o jornalista Alan dos Santos por suspeitas de envolvimento numa organização criminosa de fake news e ataques contra a democracia e instituições. De acordo com a polícia, após o avanço dos inquéritos, o jornalista se mudou para os Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva dele e a inclusão do mandado na lista da Interpol. Outro pedido atendido da PF e endossado pela Procuradoria-Geral da República é para que o Google informe sobre lives e doadores do canal Terça Livre de Alan dos Santos, desde janeiro de 2020. Na decisão, o ministro aponta que a prisão é necessária para se impor restrições financeiras, pois há fortes indícios de que os valores arrecadados por meio de vídeos e lives na internet são utilizados de maneira ilícita, financiando a estrutura da organização criminosa que se investiga. Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de contas e de remessas de dinheiro a Alan dos Santos, além de requisitar cooperação jurídica para a extradição do jornalista. O ministro Alexandre de Moraes intimou a defesa de Roberto Jefferson para que, no prazo de 48 horas, preste informações detalhadas sobre o acesso dele a aparelhos celulares. O presidente do PTB está preso preventivamente desde agosto, a pedido da Polícia Federal, no âmbito de inquérito que apura a existência de organização criminosa com a nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. No entanto, o político gravou um vídeo na semana passada, enquanto esteve internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, em desrespeito às medidas restritivas impostas a ele. Na gravação divulgada pelo portal Metrópolis, o político afirma orar em desfavor do ministro Alexandre de Moraes. O ex-deputado teve a prisão preventiva decretada após postar em suas redes sociais diversos vídeos atacando os poderes da República e o Estado Democrático de Direito. Em muitas ocasiões, ele aparece portando armas de fogo, praticando tiro ao alvo e ensinando pessoas a agredir agentes públicos. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que revogou a prisão domiciliar humanitária de Roger Abdel Maci. O ex-médico foi condenado a 278 anos de prisão pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor contra pacientes. Os ministros negaram o provimento ao agravo interno e mantiveram a decisão monocrática do desembargador convocado Jesuíno Rissato, que não conheceu de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-médico Roger Abdel Maci contra a revogação da prisão domiciliar humanitária. O benefício havia sido cassado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No agravo regimental interposto à quinta turma, a defesa alegou que, embora a pena imposta ao ex-médico fosse em regime fechado, a concessão da prisão domiciliar não violaria a lei de execução penal em razão da prioridade que devem ter os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. Além disso, sustentou que o condenado enfrenta graves problemas de saúde
saúde e que o presídio não teria assistência médica adequada para tratá-lo. No voto, Jesuíno Rissato, relator do caso, destacou que não cabe ao STJ uma análise detalhada dos fatos apontados em habeas corpus e que o tribunal de origem não constatou nenhuma situação excepcional ou mesmo a falta de cuidados por parte da equipe do presídio. Além disso, o relator observou que Abdel Maci não atende os requisitos exigidos para obter o benefício, destinado apenas àqueles que cumprem pena em regime aberto. Desse modo, o pedido de prisão domiciliar humanitária foi revogado. O Tribunal Superior Eleitoral manteve o ex-governador do Pará, Simão Jatene, inelegível até 2022. Ele foi condenado por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. O TSE entendeu que houve uso eleitoral de programas habitacionais do governo do estado. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão. É notória a ampla publicidade do benefício na propaganda da candidatura à reeleição, no horário eleitoral gratuito e em outros meios, além de referência às entregas dos cheques no site do governo do Pará ao longo de 2013. Houve também notícias no site Agência Pará sobre eventos que ocorriam desde 2013, com fotos do governador em meio aos beneficiários e informações a respeito da quantidade de benefícios entregues. A massiva publicidade da ação assistencial desde 2013, somada à concentração das entregas de cheques no período da campanha, na presença do chefe do Executivo candidato à reeleição, contribuíram, no meu modo de ver e de modo nítido, para ampliar sua visibilidade como responsável direto pelo benefício. Comprovou-se sobejamente o abuso do poder político e econômico pelos recorrentes que compunham o governo do Pará à época dos fatos, sendo notório os desvios de finalidade no programa Cheque Moradia e os gastos públicos vultosos para angariar a simpatia de eleitores em favor da candidatura. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, com sede em Brasília, negou o recurso e manteve decisão da primeira instância que afastou o presidente da Fundação Palmares da gestão de pessoas do órgão. Com isso, o Sérgio Camargo continua impedido de nomear ou exonerar funcionários da Fundação. De acordo com o desembargador Brasilino Santos Ramos, a decisão da Justiça do Trabalho de primeiro grau tem como base vasta produção probatória, inclusive diversos depoimentos que configuram a prática de assédio moral e cyberbullying. A liminar deferida no último dia 11 atendeu parcialmente pedido do Ministério Público do Trabalho, que alega que Camargo cometeu assédio moral, perseguição ideológica e discriminação contra funcionários da Fundação Palmares. E no Superior Tribunal de Justiça, relator suspende o uso em processo administrativo de provas compartilhadas que foram anuladas pelo tribunal. O desembargador convocado pelo STJ, Olindo Menezes, concedeu liminar em reclamação ao tribunal para suspender a utilização de provas derivadas de diligência que havia sido declarada ilegal pela sexta turma. A decisão atinge provas colhidas em e-mail funcional, obtidas em conjunto com outros elementos probatórios, anulados pela sexta turma no julgamento de recurso, originado da Operação Porto Seguro, que investigou suposta organização criminosa responsável por fraudes em órgãos federais. As provas produzidas na operação foram compartilhadas pela Justiça com a Advocacia Geral da União para instrução de processos administrativos. Depois da decisão da sexta turma, a AGU reconheceu a ilicitude das provas, mas manteve na apuração administrativa as informações obtidas a partir da quebra de sigilo do e-mail funcional de um dos servidores investigados. Para a AGU, as provas colhidas como resultado do acesso ao correio eletrônico do servidor seriam autônomas em relação à diligência anulada. Porém, o desembargador Olindo Menezes apontou que, em manifestação juntada ao processo, a AGU defendeu que apenas as provas oriundas do e-mail privado do servidor estariam resguardadas pelo sigilo das comunicações telemáticas e abrangidas pela decisão do STJ. Entretanto, o relator destacou que, no julgamento do recurso, a sexta turma considerou nula, por falta de fundamentação concreta, a decisão judicial que determinou a quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático dos investigados, sem especificar se a declaração de ilicitude alcançava apenas o e-mail pessoal ou também o funcional. O mérito da reclamação apresentada pela defesa ainda será analisado pela terceira sessão do STJ.
E a seguir, sob o risco do regime do Talibã, juízes afegãos começam a chegar ao Brasil. Voltamos em instantes. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, ela determina que são invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas, de todas as pessoas. E caso esses direitos sejam violados, é possível reclamar indenização. A Associação dos Magistrados Brasileiros lidera uma ajuda humanitária para acolher juízes afegãos. Eles chegaram ao Brasil esta semana. 26 afegãos desembarcaram em Brasília, onde vão ficar hospedados por enquanto. São 7 juízas, 3 juízes, seus filhos e parentes próximos. Alguns magistrados julgaram casos envolvendo integrantes do Talibã e estavam ameaçados de morte. Há 2 meses, o grupo fundamentalista islâmico tomou a capital do Afeganistão, Cabul, e voltou ao poder quase 20 anos depois de ter sido expulso por tropas norte-americanas. A Associação Internacional de Mulheres Juízas pediu ajuda ao mundo inteiro para acolher os afegãos. Aqui no país, a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, articulou um grande esquema de ajuda humanitária para trazer as famílias. Organizações internacionais fizeram um resgate e trouxeram os afegãos de forma sigilosa. Aconteceu sem data para acontecer, sem que eu soubesse o local de partida, sem que eu soubesse como eles seriam colocados no avião, se esse avião sairia do aeroporto de Cabul, se saía de um aeroporto pequenininho, de Omar Sharif, ou se sairia de uma outra cidade, se eles sairiam por terra. Tudo isso foi mantido em sigilo e está em sigilo até hoje, porque há outras pessoas a serem resgatadas. A associação lançou a campanha Nós por Elas para o acolhimento das famílias afegãs e preparou um plano de atendimento que inclui parcerias com escolas e planos de saúde e apoio psicológico. A ajuda humanitária conta com o trabalho do Superior Tribunal Militar, Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores e da Defesa e também da Casa Civil da Presidência da República. A Fundação Banco do Brasil doou R$100 mil. O banco também criou uma chave Pix para receber doações. Algumas juízas acompanharam esta entrevista coletiva e receberam uma mensagem de conforto do presidente do Banco do Brasil. A vocês que estão chegando no Brasil, saibam que estão chegando num país maravilhoso, com muitas culturas diferentes e que vocês serão muito felizes aqui. Tá? Serão muito bem acolhidas e terão todo o nosso suporte. A Procuradoria-Geral da República assinou um acordo com a Secretaria da Mulher do Distrito Federal para que mulheres vítimas de violência sejam contratadas para serviços terceirizados. No documento assinado pela Procuradoria-Geral da República e pela Secretaria da Mulher do Distrito Federal, sempre que a PGR for contratar serviços terceirizados que envolvam mais de 50 funcionários, 2% das vagas deverão ser destinadas a mulheres vítimas de violência atendidas pelos programas sociais da Secretaria. A contratação será de responsabilidade da empresa que vai prestar o serviço, mas a lista com o nome das indicadas será feita pela Secretaria da Mulher do DF. É importante lembrar que a dependência financeira é um dos motivos que levam as mulheres a permanecerem em situações abusivas. Por isso, a Secretaria oferece programas de capacitação. O acordo de cooperação tem validade por 60 meses. Começou hoje na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais o encontro anual de magistrados de execução penal no estado. Repórter Eduardo Júnior fala ao vivo com a gente direto de Belo Horizonte. Eduardo, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, o encontro de hoje é direcionado a juízes que tenham a PAC instalada em suas comarcas ou que estejam em vias de construir uma unidade. Eles estão se reunindo para discutir formas de aprimorar a aplicação da metodologia APAC. A abertura foi realizada pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes, que falou da importância da humanização no cumprimento de pena. E o evento também conta com a presença do conselheiro do CNJ, o senhor
perdão aqui, a diretora do Departamento Penitenciário Nacional, Tânia Fogassi, e o conselheiro do CNJ, Mário Augusto Guerreiro Lacerda. E para amanhã, que é o último dia do encontro, estão previstos mesas de discussões, painéis, para poder falar sobre sexualidade nas APACs e também sobre religiosidade e respeito ao Estado laico. Vale lembrar que a APAC é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que foi criada como uma ONG cristã pelo advogado Mário Ottoboni no interior de São Paulo no ano de 1972, que tem o objetivo de recuperar pessoas em cumprimento de pena e também evitar que elas voltem à criminalidade. Eu volto com você, William. Muito obrigado, Eduardo. De acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, 66% da população carcerária do país já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 32% estão com o ciclo de imunização completo. No caso dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, na última quinzena foi registrado um aumento de mais de 30% na aplicação da primeira dose. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, quase 9 mil adolescentes e jovens com até 21 anos que cumprem medida privativa de liberdade já começaram a imunização, o que representa 34% do total. Esse dado aponta um aumento de 30,5% nos últimos 15 dias, referente à aplicação da primeira dose da vacina. Os internos com imunização completa representam 4,7% dessa população. De acordo com o levantamento, as unidades do sistema socioeducativo registraram, desde o início da pandemia, cerca de 11 mil casos de Covid. Foram 113 mortes. Todas as vítimas eram profissionais que trabalhavam no sistema. Nesta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça sediou a entrega do 30º Troféu Dom Quixote. Vários magistrados foram homenageados, entre eles a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi. Devido às medidas sanitárias, o evento foi transmitido por meio virtual. Dom Quixote de la Mancha, símbolo da justiça, sempre acompanhado pelo fiel escudeiro Sancho Panza, que significa lealdade. Os troféus são personagens de um dos livros mais vendidos do mundo e há 30 anos representam também um dos prêmios mais importantes do judiciário brasileiro e dos operadores do direito no país. O evento é promovido pela revista Justiça e Cidadania, fundada pelo jornalista Orfeu Salles, falecido em 2016, e pela Confraria Dom Quixote. Nesta 30ª edição, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, foi agraciada com a medalha Centenário Orfeu Salles, entregue a magistrados que já foram condecorados com os troféus Dom Quixote e Sancho Panza em edições anteriores. A ministra ressaltou a importância do idealizador da premiação. Eu tive o grato prazer de conviver durante muitos anos com o Dr. Orfeu Salles e de integrar essa confraria, como recebendo o Dom Quixote, Sancho Panza e agora a medalha Orfeu Salles. E ele efetivamente construiu esta história bonita, chamada Justiça e Cidadania, tão bem nominada nesta revista, essa confraria e, sobretudo, não é esse estudo, esta divulgação do conhecimento jurídico, que é o mais importante. Também foi homenageado com a medalha o ministro Ives Gandra e com o troféu Dom Quixote o ministro Breno Medeiros. A homenagem é dedicada às autoridades do mundo jurídico que mais se destacam na defesa da ética, da justiça e dos direitos da cidadania. Entre outros magistrados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, também foi agraciado, além do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e de outras personalidades jurídicas. E no próximo bloco, o plenário do Supremo começa a julgar ações que questionam teto para indenizações trabalhistas por dano moral. Voltamos em instantes. Um direito fundamental que deve ser visto pelos três poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas
a todos os outros direitos previstos na Constituição. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje ações que questionam dispositivos da CLT alterados pela reforma trabalhista que fixam teto para pagamento de indenizações por dano moral em relações de trabalho. Pela reforma trabalhista de 2017, em caso de ofensa gravíssima à vida, à saúde ou à integridade física em uma relação empregatícia, o valor da indenização não poderá ultrapassar 50 vezes o valor do último salário contratual do trabalhador. 4 ações questionam os dispositivos da reforma trabalhista que fixam o tabelamento do dano moral em relações de trabalho. Entre as alegações das entidades autoras está a ofensa ao princípio da isonomia, porque o valor decorrente de um mesmo dano moral, mas causado a pessoas com cargos diferentes na empresa, terá valor diferenciado em razão do salário de cada empregado. Outro argumento, segundo a Ana Matra, autora de 2 dessas ações, é que a lei não pode impor limitação ao Poder Judiciário para a fixação de indenização por dano moral, sob pena de limitar o próprio exercício da jurisdição. Exatamente nessa linha, lembrou a Ana Matra na sua petição inicial, trecho do voto do ministro César Peluso, no RE 447.584, quando Sua Excelência afirmou que, abro aspas, toda limitação prévia e abstrata ao valor da indenização por dano moral, objeto de juízo de equidade, é incompatível com o alcance da indenizabilidade irrestrita assegurada pela atual Constituição da República. Fecho aspas. A Advocacia Geral da União defende que as modificações feitas pela reforma trabalhista têm o objetivo de estabelecer critérios objetivos para a reparação, conferindo mais segurança jurídica e proporcionalidade à fixação judicial dos valores. De acordo com a AGU, tais parâmetros evitam tratamentos distintos a trabalhadores que tenham sofrido danos morais da mesma natureza e reparações desiguais simplesmente por estarem submetidos a juízos diferentes. Não há no texto constitucional disposição alguma que impeça o legislador ordinário de estabelecer parâmetros para a fixação judicial do montante devido. A parametrização legal foi implementada no exercício constitucional e legítimo das funções do Poder Legislativo, na regência das relações trabalhistas. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, por entender que eles violam artigos da Constituição que asseguram direito fundamental à indenização ampla e irrestrita dos danos decorrentes da relação de trabalho. Na prática, a norma valora a reparação do dano moral conforme a posição salarial alcançada pelo indivíduo no mercado de trabalho, submetendo a dignidade da pessoa humana à estratificação monetária por status profissional e também remuneratório. É como se a vida tivesse um valor pré-determinado. O relator das ações, ministro Gilmar Mendes, começou o voto analisando questões que poderiam prejudicar o julgamento das ADIs. Ele entendeu que tanto a Ana Matra como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria tinham interesse nas ações propostas e que poderiam figurar como autoras. Gilmar Mendes também julgou prejudicada a ADI 5870 em razão da perda de vigência da medida provisória 808 de 2017, já que seu artigo 1º era questionado nessa ADI. Posicionamento que foi seguido pelos demais ministros. Depois, a sessão foi suspensa e será retomada na semana que vem. O Supremo publicou a 2ª edição da obra sobre Juiz das Garantias. A coletânea apresenta referências bibliográficas de jurisprudência nacional e internacional para auxiliar na compreensão das regras constitucionais, processuais e regimentais do tema. A nova edição, disponível no site do STF, atualiza a obra publicada em março do ano passado. Foi elaborada pela Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal. A coletânea Bibliografia, Legislação e Jurisprudência sobre o tema do Juiz das Garantias traz conteúdo de unidades cooperadas, da rede virtual de bibliotecas
e também referências internacionais. A figura do juiz de garantias está prevista no pacote anticrime do governo federal, que entrou em vigor em janeiro do ano passado. Pela lei, ele atua apenas na fase de instrução do processo, autorizando buscas e quebras de sigilo, por exemplo, diferente do juiz, que vai atuar no julgamento propriamente dito. Ações no Supremo questionam a figura do juiz de garantias. Esse é um dos dispositivos da lei que segue suspenso, por determinação do ministro Luiz Fux, até o julgamento. O presidente do Supremo convocou audiência pública para discutir o tema e outros assuntos, como o acordo de não persecução penal e os procedimentos de arquivamento de investigações criminais previstos no pacote anticrime. A audiência será por videoconferência na próxima segunda e terça-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, com transmissão ao vivo pela TV e Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.